Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Dona Cruz. Eu me chamo Thaís e hoje eu estou aqui para explicar para vocês sobre o serviço de limpeza de obra. A gente nunca falou sobre esse assunto aqui, mas tem algumas pessoas que estão nos perguntando como que funciona esse serviço dentro da construção civil. Então por isso, fica até o final aí que eu vou te dar uma dica, inclusive de como utilizar ou não utilizar esse serviço na regularização do seu imóvel, hein? Até mais! Seja bem-vindo, galera, a mais um vídeo aqui do nosso canal. A gente está aqui no ano de 2024 e estamos aí com um assunto de desoneração de folha, cancela ou não cancela. E hoje estamos aqui para falar de um serviço que é totalmente mão de obra, que seria o serviço de limpeza de obra, né? É um serviço extremamente importante porque cada dia mais as empresas de construção civil estão tendo que ter uma obra limpa para poder impactar o seu cliente, até para poder perder menos recursos também em obra, estão adotando também a questão de obra limpa, né? Então a empresa de facilities ou limpeza, como queira chamar, acaba ajudando e trabalhando muito nesse sentido. E a sua essência, a base desse serviço é puramente mão de obra, né? Você contrata alguém e coloca essa pessoa disponível para limpar aquele imóvel que você foi contratado ali para poder fazer esse serviço. Quando estamos falando da disponibilidade da mão de obra para outro, né, em prol de um serviço, existe a cessão da mão de obra e para isso você precisa reter o INSS, que é um imposto bem caro aí na construção civil, que chega a 11% sobre o valor de mão de obra, caso você não tenha a sua empresa desonerada. Caso esteja exonerado, vou deixar a alíquota aqui, mas para não te confundir muito, vou seguir como uma empresa não desonerada. Se você contrata uma empresa de prestação de serviços de limpeza para a sua obra, você tem que ficar atento, pois esse serviço ele tem algumas regras para retenção de impostos, né? E você precisa estar atento a isso. Independente se a sua empresa for do Simples Nacional ou não, o INSS ele é devido quando pratica-se a cessão de mão de obra. Ou seja, eu estou contratando uma empresa para limpar a minha obra e aí ela vai emitir uma nota fiscal para mim. Nessa nota fiscal tem que vir a retenção do INSS. Tratando-se de uma empresa puramente de serviço, entende-se que o total do serviço seja o total da base do INSS, né? Seja a mão de obra em si, a não ser que tenha descrito aí nesse contrato que também haverá fornecimento de alguns materiais de limpeza e, portanto, a base do INSS deve ser somente a seção de mão de obra, ou seja, somente a mão de obra, tá? É extremamente importante para você que está contratando uma empresa de limpeza que você fique ligado em alguns aspectos, tá? Vou falar isso para vocês. Você está contratando uma empresa, você precisa fiscalizar essa empresa, porque você é responsável solidário por tudo que essa empresa está fazendo. Falando de mão de obra, isso fica extremamente mais complexo, porque você precisa fiscalizar, inclusive, se essa empresa está pagando o salário desse colaborador dentro da sua empresa. Então, apesar de você não fazer parte dessa empresa, você precisa fiscalizá-la, porque você é responsável solidário. Então, você precisa pedir comprovante de pagamento, olerites assinados, folha de pagamento. Tem o segundo item da nossa lista, GFIP. Você precisa comprovar, você precisa ver se estão enviando o e-social, que está substituindo a GFIP. Você precisa entender se todos os direitos estão sendo pagos, então você precisa realmente fiscalizar e cobrar GFIP/e-social desse seu fornecedor de mão de obra. É importante também você entender que na nota fiscal desse prestador de serviço, você precisa que tenha a retenção do INSS. É sua obrigação reter esse valor e pagar, praticamente informando para a Receita Federal que você está contratando uma empresa de mão de obra. Thaís, existe um caso onde a empresa não precisa reter? Existe,
mas a empresa precisa discriminar na nota fiscal esse texto de lei, instrução normativa, informar certinho. Eu estou desobrigado a informar, emitir toda a minha documentação conforme artigo tal da lei tal e me obrigo a apresentar toda a documentação necessária para que o meu contratante saiba que eu estou fazendo e recolhendo os impostos de forma correta. Isso me exime de fiscalizar o meu contratado? Não. Tá? Isso te dá um pouco menos de responsabilidade, mas não tira totalmente a sua responsabilidade para a retenção e pagamento desses impostos. Então, a minha dica para você é: retenha o imposto, faça a sua parte e recolha ali o que tiver que recolher, fazendo os outros dois itens anteriores, né? Fiscalizar e cobrar a GFIP. Lembrando que serviço de limpeza de obra não é dedutível para sua regularização do imóvel, né? Tem muita gente hoje vendendo uma regularização do imóvel rápida, prática, tal. Então, não é bem assim, né? Na prefeitura, por exemplo, quando você vai tirar o seu certificado de quitação do ISS, que geralmente é vinculado à BITSE, você não consegue utilizar serviços de limpeza, porque a prefeitura ela entende que não é um serviço que fez a sua obra acontecer de fato, né? Então a prefeitura acaba não acatando essas deduções de ISS para obtenção ali do certificado. Já a Previdência, ela considera essa mão de obra, porém, quando a gente faz a regularização aqui, a gente deixa sempre um percentual e informa quais são realmente as mãos de obra dedutíveis e quais não são as mãos de obra dedutíveis. O assunto regularização de obra ficou muito fácil, mas ficou muito também na moda da galera hoje, porque o sistema está muito prático, né? Você coloca ali a sua área, hoje o alvará de muitas prefeituras já é integrado, já consigo regularizar o meu imóvel de uma forma mais prática, mas é preciso entender que mesmo que você regularize esse imóvel hoje de forma prática, clicando em alguns botões na Receita Federal, você tem 5 anos para ser fiscalizado e é de extrema importância que você saiba o que você fez e que você tenha uma documentação ali para poder apresentar em caso de fiscalização, né? E que isso seja realmente correto. Então, nessa lista de documentos que eu passei, já pode ser inclusive o seu dossiê para uma possível fiscalização da sua regularização da sua obra. Falando um pouco sobre a parte contrária de tudo isso, eu sendo uma empresa de limpeza, eu preciso tomar cuidado com a minha mão de obra, tendo em vista que a maior parte do meu custo é mão de obra. Então, para que não tenha risco trabalhista, você precisa de uma boa assessoria contábil que saiba o que está fazendo e que te oriente também da forma correta de se fazer. Você tem que tomar cuidado se essa obra ela tem ou não tem uma CNO para não te dar dor de cabeça. Muitas empresas esquecem de informar a CNO no momento da contratação. Você faz a sua mão de obra, você aloca seus funcionários todos no seu CNPJ, daqui a 2 meses vem a empresa e fala: mas precisava ser na CNO, eu preciso que vocês mudem e tal. Então tudo isso causa hoje uma dor de cabeça. Hoje, com o sistema atual, a gente deixa de ter um ônus financeiro, mas causa ainda uma dor de cabeça muito grande para a empresa, porque acaba bloqueando o pagamento, enfim. Foi contratado por uma obra, pergunte se haverá a CNO para você informar a sua mão de obra. Lembrando que você, como uma empresa que presta serviço de limpeza numa obra, você precisa informar na sua nota fiscal o INSS de 11%. E caso você não informe esse INSS, você pode estar passível aí de uma fiscalização e quem sabe uma autuação fiscal. Tá? Então você vai recolher esse INSS de qualquer jeito. Porque você informando esse INSS na sua nota fiscal, você deduz esse valor ali da sua folha de pagamento, que você já pagaria de qualquer forma. Então não esqueça que, apesar de estar informando na nota fiscal de você estar recebendo menos, você pode compensar esse valor com a sua folha de pagamento e tem muita gente que deixa dinheiro lá, viu? Tem contabilidade que infelizmente não consegue acompanhar essa compensação do cliente e tem cliente também que tem que fiscalizar a contabilidade, né? Então, é isso. Se você é uma empresa de prestação de serviço e tem que formar muitas mãos de obra ali, fornecer muitas mãos de obra,
você precisa estar atento aos seus PCMCOs, né? Seus exames dentro da sua empresa, os exames dos seus colaboradores. Isso também evita que você tenha um risco trabalhista muito grande. E lembrando que risco trabalhista tem que ser constituído passivo ali na sua contabilidade. Isso dá um trabalho, dá um resultado ruim para a sua empresa, né? Então trabalhe ali, se você quer trabalhar corretamente, trabalhe corretamente para que você não tenha problemas. É isso aí, hoje um assunto mais técnico, vai para lá, vai para cá. Bom, contratado, empresa, tem dicas aí para vocês, eu espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, manda aqui embaixo, vai ser um prazer ajudar vocês. Não esquece de curtir esse vídeo para que ele chegue mais longe. Tem alguém aí com uma dúvida, mas se você não curtir, o YouTube não vai entregar para mais pessoas, tá bom? Um abraço, galera, e até a próxima. Tchau!